Você sente que quer construir hábitos saudáveis, mas nunca consegue manter. Começa o ano super animada, mas vai passando os dias e percebe que eles não se mantêm. Começa a se desanimar, passa os dias e você se pergunta: o que está acontecendo que eu não consigo manter? Por que eu não consigo ser constante? Eu vou te falar, nem sempre é sobre falta de força de vontade, mas literalmente como você vai trabalhar a constância nesses hábitos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. 5 mini hábitos que você vai conseguir colocar todos os dias de forma aplicável, sendo um atrás do outro, de maneira simples, que você consiga manter sem esse peso. Se você não me conhece, eu sou Beatriz Toledo, nutricionista, filha de Deus, e aqui no meu canal eu vou ensinar você como ter uma liberdade alimentar, construindo através de uma nutrição que funciona de verdade e com base na palavra de Deus, para fortificar a sua fé também. Quando a gente olha para a mulher de Provérbios 31, a gente vê que ela tem uma disciplina muito constante. E são hábitos que foram construídos ao longo da vida dela. Ela não começou de um dia para o outro. A gente percebe que ela foi intencional em tudo que ela fez. E aqui a gente começa a entender como a gente vai começar os nossos mini hábitos. Primeiro, o mini hábito que a gente percebe está lá em Provérbios 31, versículo 15, que fala assim: levanta-se quando ainda está escuro. Isso não é sobre levantar o mais cedo ou fazer parte do clube das 5 da manhã, muito pelo contrário. A gente começa a entender que ela começou com uma intenção do porquê que ela começou a levantar cedo. Por que ela acorda antes de todo mundo para fazer as coisas dela? É para ter mais tempo? É para ela ter um tempo dela sozinha antes de ter todo aquele barulho? É para ela conseguir se organizar melhor? Então, antes da gente começar, a gente precisa ser intencional e compreender o porquê dos nossos mini hábitos, do porquê que a gente vai fazer cada hábito consecutivamente todos os dias da nossa vida, até que a gente chegue e tenha esses hábitos muito bem instalados. Mas tudo começa um porquê. O porquê que você quer criar uma rotina de hábitos saudáveis? O porquê que você quer acordar cedo? Por que você quer se alimentar bem? Por que você quer ter mais tempo e organização no seu dia a dia? Tudo começa com intenção. E quando a gente olha para essa mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, a gente entende que ela tem uma rotina muito bem instalada. E mais do que isso, ela entende a intencionalidade do dia a dia. Se a gente fosse trazer ela para os dias de hoje, como seria a rotina dela? Ao acordar, ela pegaria o celular, a primeira coisa que ela faria seria pegar o celular, ou seria ter o tempo de autocuidado dela, seria ela ter o devocional dela, seria ela cuidar do ambiente da casa dela? Qual seria o primeiro hábito dela ao acordar tão cedo assim? Será que ela começa a pensar: como vai ser o meu dia hoje? Qual vai ser a declaração que eu vou trazer para o meu dia para ele seguir até o final, até o anoitecer? O que eu vou fazer? Como que eu vou definir as minhas prioridades? Sem intenção e sem prioridade, qualquer caminho serve. Então a gente precisa ser intencional em escolher o que a gente está fazendo, ser intencional em entender o porquê a gente está fazendo isso. E aí sim, todos os nossos hábitos farão sentido e aí sim a gente vai ter uma construção. Porque se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer lugar serve, qualquer destino serve. E é por isso que nenhum hábito é muito bem estabelecido, é muito bem seguido, porque você, além de não conseguir enxergar a constância que você está tendo, você não está conseguindo ver clareza, nem intencionalidade e nem o porquê aquilo vai te trazer algum benefício. Então, comece por intencionalidade e o porquê, para você conseguir chegar aonde você quer. Uma das coisas que eu mais ensino no meu consultório é como a gente consegue planejar muito bem a nossa rotina alimentar dentro da nossa rotina corrida de São Paulo. Não sei se você é de São Paulo, mas aqui em São Paulo a gente tem um hábito de viver acelerado. Até uns dias atrás eu fui ao centro da cidade com meu namorado. Ele falou assim: calma, a gente não tá com pressa, a gente tá com dia livre, você não precisa correr, você vive com pressa, você vive muito acelerado, muito apressado, você não precisa disso, porque a gente foi acostumado a viver nessa rotina intensa de correria e sempre achar que tá atrasado. Mas mesmo nesse meio a gente consegue enxergar um lugar de paz onde a gente precisa respirar e planejar muito bem a nossa rotina alimentar. Porque se eu não tivesse planejado e levar alguma coisa na minha bolsa nesse final de semana,
com certeza eu teria aberto a opção de ter comido um pastel lá no Mercadão de São Paulo, que não é ruim, mas eu poderia ter me privado de outras escolhas ali para ter provado algumas coisinhas a mais. Entende que é sobre a intenção de eu me planejar para eu ficar mais aberta a provar outros alimentos que estavam ali? Não é sobre viver como se não houvesse amanhã ou deixar a vida me levar. É eu entender o que faz sentido para mim. E aí sim eu vou aplicar uma rotina saudável dentro disso. Então, quando eu começo a planejar as minhas refeições, isso me traz mais liberdade, isso me traz um descanso maior. Porque eu não vou ter que decidir o tempo todo. Eu já estou com a mente cansada da rotina do dia, ainda vou ter que tomar mais uma decisão para escolher o que eu vou comer em cada refeição e a cada dia, se eu consigo planejar isso com antecedência. Isso me traz mais alívio, mais consciência do que eu vou comer e maior liberdade e menos sensação de estar com aquela coisa de peso nos ombros de que, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Não, você se livra desse peso também, porque você simplesmente se planejou antes. E uma das melhores coisas é quando a gente evita tomar decisões porque está com fome. Quando a gente está com fome, a gente come a primeira coisa que tem na frente. A gente não vai ficar pensando, vou ali no mercado comprar uma frutinha. A primeira coisa que apareceu na cabeça foi, vou comer um pastel, por conta do cheiro. A gente já pensa, tô no centro da cidade, tô no mercadão, tem aquele lanche de mortadela, embora eu não goste. Então o que eu pensei? Num pastel, mas eu lembrei que eu tinha levado as minhas frutas e um lanchinho para estar comendo ali, porque é algo que eu não precisava tomar decisão. E quando a gente tá com fome, a primeira coisa que nos aparece, o cheiro, nos instiga. A gente come primeiro pelos olhos, depois pelo olfato e depois vai suprir o nosso estômago ali com alguma coisa. E quem planeja não decide por impulso. Ele vai seguir todo o planejamento dele com muito mais leveza. Se tem uma coisa que eu era expert, eu digo era, porque eu estou mudando a mentalidade para não ser mais assim, que é desprezar os pequenos começos ou recomeços. A gente sempre fica frustrado porque fala que como se uma pequena mudança não fosse nada, porque a gente tem um hábito de querer coisas grandiosas quando o pequeno vai nos levar muito mais adiante, muito mais distante, do que ficar tentando todas as vezes, incansavelmente, atingir algo grande. Então, quando eu falo para os meus pacientes que a gente consegue quebrar grandes metas em pequenas metas, é justamente para a gente vibrar com cada vitória que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Não é porque a gente tem grandes vitórias que as pequenas são insignificantes, muito pelo contrário. São com as pequenas vitórias que as grandes se tornam bem significantes na nossa vida. Porque se a gente sabe desfrutar das pequenas vitórias, dos pequenos recomeços, a gente consegue desfrutar dos grandes prazeres que a gente consegue ali nos dispor no dia a dia. Então, se eu consigo me imaginar bebendo 4, 5 litros, eu primeiro preciso me imaginar tomando 500 ml, porque afinal eu mal tomava 200 ml de água antigamente. Então eu comecei aos poucos. E se você sente que, eu não consigo tomar água, eu não consigo colocar mais fibra na minha rotina, mais fruta, comece devagar, comece com um pequeno começo. Não queira comer 5 porções de fruta no dia se você não come uma. Não queira comer ou tomar 10 litros de água se você não toma meio. Não queira tomar 2 litros de chá, que cada chá tem a sua quantidade ideal, e depois a gente vai falar sobre isso, se você não toma uma xícara. Então, vai aos poucos. Não queira excluir os doces da sua rotina se você não consegue comer um bombom por dia sem culpa. Então, comece devagar, comece se respeitando, comece vibrando a cada vitória, porque a cada vitória, mesmo pequena que seja, o seu cérebro ele vai se condicionar a ter mais conquistas e ter mais sensação de prazer e leveza no seu dia a dia. Então, quanto maior o número, a quantidade de micro vitórias que você tiver, mais o seu cérebro vai te impulsionar, porque ele gosta dessa sensação de prazer, ele ama ter esse êxtase. Então, quanto maior for a quantidade de micro-vitórias, melhor vai ser o seu sucesso lá na frente. E posso te falar, o pequeno feito todos os dias é muito melhor do que o perfeito feito apenas uma vez. Experiência própria. Como uma boa perfeccionista, então eu estou migrando para essa frase, antes feito do que perfeito. Vamos mudar um pouquinho o nosso olhar de que os pequenos hábitos vão nos levar à perfeição. Então, eu quero que você coloque aqui no meio desse vídeo mesmo,
Qual o micro hábito que você vai começar hoje para que lá na frente ele se torne um hábito grande e ele venha a se aperfeiçoar cada dia mais? Para mim foi acordar cedo todos os dias. É um hábito que eu estou voltando a retomar. E mais que isso, vão ter dias que não vão ser perfeitos, mas a gente vai continuar lá. E eu quero saber qual é o seu micro hábito que você vai começar hoje. Se tem uma coisa que influencia demais, é a organização do ambiente. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é que a gente é muito visual. Então, se a gente bate o olho nas coisas, a gente vai lembrar delas. Então, se você quer começar os seus hábitos saudáveis, comece organizando a bancada da sua cozinha, comece organizando a mesa da sua sala, para que ali estejam dispostos alimentos que você quer introduzir no seu dia a dia. Seja uma fruta, seja uma aveia, seja um iogurte, que você vai deixar mais visível na sua geladeira, que ao abrir você vai bater o olho ali e já vai comer. Ou então, você vai começar a colocar a água numa garrafinha transparente. Você não vai usar aqueles copos que são escuros e você não vai saber nem a quantidade de água se você não pegar nele, porque afinal você não está conseguindo enxergar a quantidade de água que você já tomou ali naquele copo. Então, quanto mais próximo de você, mais organizado o ambiente estiver, mais paz e mais direcionamento você vai ter no seu dia a dia. É literalmente aquela frase que você fala: o que é fácil você faz, o que é difícil você evita. Se está difícil de você enxergar uma fruta na tua fruteira, como que você vai lembrar de comer ela? Então você começa organizando para facilitar ainda mais a tua rotina. E o nosso quinto e último hábito é você ter o poder da ação. Você não vai ter motivação todos os dias, isso é uma certeza que a gente tem. A gente sempre começa super motivado, mas com o passar dos tempos, a gente sente que essa motivação ela vai se esfriando. E tá tudo bem, porque é assim mesmo. Agora, o que vai ditar se a gente vai continuar todos os dias é a decisão de agir todos os dias. É a decisão de ter a constância todos os dias, mesmo que sem vontade. É aquela frase: criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Por quê? Pessoas maduras entendem o que elas precisam fazer e elas vão fazer até o final. Mesmo entendendo que elas não querem fazer aquilo. Quem quer acordar cedo? Quem quer comer um alface e uma fruta? Que a gente quer comer um pastelzinho e tá tudo bem. Mas a gente entende que a gente precisa fazer coisas em prol do nosso organismo, em prol da nossa saúde e daquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, quando a gente entende o porquê, a nossa motivação ela muda de lugar. A nossa constância ela ganha mais força, porque o nosso porquê ele é muito forte. Então, como diz em 2 Timóteo 1,7, que o Senhor ele não nos dá espírito de covardia. Então, a gente vai olhar para esse versículo e falar: eu não sou covarde de olhar e fazer as coisas que somente eu quero. Eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque o Senhor me deu espírito de ousadia para continuar, para agir todos os dias. E aí sim, a minha motivação, o meu incentivo diário, de repente fiquei sem memória no celular, mas bora continuar. Então é exatamente isso que o Senhor quer, que a gente entenda que Ele nos deu espírito de ousadia para continuar e entender aquilo que Ele quer, que é a construção dos nossos hábitos à luz da palavra dEle, para que a gente não venha agradar somente o nosso eu, mas agradar o coração do Pai também, que nos projetou a imagem e semelhança dele. E é exatamente isso que a gente vê na mulher de Provérbios 31, a gente não vê algo perfeito. Aos nossos olhos parece que, nossa, ela tem a rotina perfeita, mas eu duvido que todos os dias foi perfeito. Eu entendo que ela foi muito mais intencional em buscar fazer algo todos os dias do que só buscar uma perfeição a cada dia. É muito mais do que ser perfeita, é buscar intencionalidade, dar um passo de cada vez. E você não precisa mudar tudo de uma vez hoje, você pode começar um passo de cada vez, escolhendo um mini hábito que você vai aplicar no seu dia a partir de hoje. Hoje é dia 4 de maio de 2026, o dia que eu tô gravando esse vídeo. Então você precisa entender que os hábitos eles são construídos, eles não nascem de uma noite para o dia, mas com decisões que você toma todos os dias para construir esses hábitos. Então me conta aqui nos comentários quais desses mini hábitos você irá começar hoje, ou se vai ser um, se vão ser mais de um. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber como que a gente vai seguir daqui pra frente. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra você porque muitas pessoas não conseguem manter diversos hábitos e como mudar isso na prática. Então eu espero você na próxima semana. Deus te abençoe e até lá!
Ah, não esquece de mandar esse vídeo para uma amiga que precisa saber e me segue para acompanhar mais.